Agora, com atenção e reverência, vamos ouvir a exposição da Palavra de Deus na voz do presbítero Paulo Cristiano. Bom dia a todos os ouvintes, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, a você que está sintonizado no programa Panorama Bíblico da Igreja Evangélica da Paz. Quero deixar uma reflexão na Palavra de Deus. Gostaria que, se você tivesse a sua Bíblia, se você tem a sua Bíblia em casa, você nos acompanhe no Evangelho de Mateus, capítulo 6 do Evangelho de Mateus, a partir do verso 5 deste Evangelho, deste capítulo. É uma passagem muito conhecida da igreja, principalmente daqueles que têm familiaridade com a Bíblia. Ela vai falar sobre a oração. Jesus, ele ensina os seus discípulos a orar. E naquela época, todo mestre, todo rabino, ele ensinava os seus discípulos a orarem. E com Jesus não é diferente. Os discípulos perguntam algumas coisas para ele, tem algumas dúvidas, e ele, a partir dessas dúvidas, ele nos dá uma lição de como orar. E ele vai ensinar depois, a partir desta passagem, a oração do Pai Nosso. A oração que é muito conhecida no mundo inteiro. No entanto, é uma oração que serve-nos como padrão. É um padrão de oração e não uma forma de repetição como muitas pessoas fazem. Transforma a oração, na verdade, em uma reza. Não deve ser assim. Nós vamos entender o porquê Jesus Cristo nos ensinou esta oração como um padrão. Vamos lá, então. Vamos acompanhar a leitura a partir do verso 5 do Evangelho de Mateus, do capítulo 6. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e à esquina das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que vê o que está oculto. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe do que vós necessitais, antes mesmo de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Dessa leitura que nós obtivemos aqui da Palavra de Deus, nós podemos tirar algumas lições espirituais para a nossa vida. Na verdade, são lições para a edificação da nossa vida, do nosso espírito, da nossa alma. Jesus ele nos ensina aqui algumas coisas importantíssimas para a nossa espiritualidade. E você que está em casa, talvez você tenha orado, você tenha pedido, e talvez você não tenha pedido dentro do padrão do qual foi exigido pelo próprio Jesus Cristo. Então, nesta manhã, eu gostaria que você prestasse bem atenção, abrisse os seus ouvidos e o seu coração, porque Deus falará ao seu coração nesta manhã. Talvez aquilo que você tenha pedido durante a semana. Este é o momento de Deus responder a sua oração. A primeira lição que nós temos aqui, de como orar, é o local de oração. Jesus Cristo nos disse aqui na sua palavra que quando nós formos orar, nós devemos entrar em nosso quarto e fechar a porta. Aqui é interessante que quando Jesus ele nos traz essa mensagem de anonimato, porque esse é o tema de todo o capítulo 5 e 6, o anonimato. Ele fala, quando você for dar esmolas, a sua mão direita não sabe que a sua esquerda faça, e nem vice-versa. E quando você jejuar, você corra e jogue água no seu rosto, lave o seu rosto, para que ninguém perceba que você jejuou.
E a mesma coisa, quando você orar, não fique orando em praça pública, ou seja, no sentido de você ser visto. Porque as pessoas, com certeza, nessa época, elas gostavam de ver os grandes oradores, grandes rabinos orarem, porque era uma oração bonita, eles tinham uma oração de 18 petições. E essa oração era uma oração, quando ela era proferida, ela era muito bonita. E quem dominava a oratória fazia com que ela realmente chamasse a atenção. E as pessoas gostavam de ouvir os rabinos orarem em praça pública e aplaudir. Havia aplauso, havia todo um entusiasmo em volta do status espiritual deste homem. Mas a mensagem de Cristo é uma mensagem diferente. A mensagem de Cristo não é uma mensagem que vangloria a carne, não é uma mensagem que coloca o ego na frente, mas sim é uma mensagem que coloca Deus na frente e que vangloria o nome do Senhor. Então ele nos diz aqui, olha, quando você orar, corra para o seu quarto. Vá para o seu quarto. E quando Jesus Cristo ele fala aqui sobre fechar a porta, a gente deve entender dentro do contexto da cultura judaica. Normalmente as casas, naquela época do primeiro século, elas não tinham praticamente portas. Existia uma porta apenas que ficava trancada. E era a porta da despensa, onde eram colocados os alimentos. Essa era a única porta que ficava trancada, não havia janela para ela e geralmente ela ficava no último cômodo da casa, ficava lá no finalzinho mesmo. Então as pessoas deixavam essa porta trancada. Essa seria a única exceção para as portas da casa. A única porta que ficava trancada. E Jesus Cristo ele nos diz exatamente isso. Quando você for orar, se isole. Se isole e deixe Deus ver o que você precisa, porque Ele sabe, Ele está em oculto. Apesar de você também estar em oculto, o Deus que está em oculto, Ele está realmente olhando aquilo que você está fazendo. Ou seja, você está orando, derramando o seu coração. Você está buscando ao Senhor de todo o seu coração. E há uma importância muito grande aqui, principalmente para a nossa época, de orar em um local reservado. Nós vivemos num século, numa época, onde o barulho ele é pertinente à nossa cultura. Ora, se você sai de carro, imediatamente você liga o rádio, quer ouvir uma música. Se você vai para o supermercado, tem música. Na rua, tem música, barulho. A todo momento, o ser humano do século XXI, o homem do século XXI, ele não consegue viver sem barulho. Mas Jesus Cristo, ele fala ao contrário. Quando você for orar, se afaste do barulho. De tudo aquilo que perturba os seus pensamentos, de tudo aquilo que perturba os seus ouvidos. Deixe os seus 5 sentidos concentrarem apenas em Deus. Apenas em Deus. Portanto, é importantíssimo o local onde você vai orar. Geralmente, busque o seu quarto, aquele local mais reservado da sua casa. Se você não tem espaço na sua casa, busque algum local, principalmente próximo à natureza, para que você sinta a presença de Deus ali. Porque a natureza ela corre na velocidade do próprio Deus. A natureza ela não faz nada apressada. Ela sempre faz as coisas dentro de um sistema posto pelo próprio Deus. Então a gente aprende muito quando a gente vai orar em uma área aberta, numa área onde tem árvores, onde nós temos animais, onde a gente pode refletir um pouco sobre as obras do Criador. Então Jesus Cristo ele dá a primeira dica, olha, quando você for orar, não deixe que nada te perturbe, não deixe que o som te perturbe, mas você se concentre apenas naquilo que você está fazendo, ou seja, entrando em contato com o seu Pai Celestial. Então isso é muito importante, porque muitas vezes nós estamos orando e nós nem sabemos que nós estamos orando, porque muitas coisas nos distraem nessa hora. Ou é o som da rua, ou é o som do cachorro, ou são as crianças que estão batendo na porta, enfim. Há muitas coisas que conseguem tirar a nossa atenção. E muitas dessas coisas, indiretamente, são usadas pelo inimigo. Porque Jesus Cristo ele nos disse que quando nós procurarmos a Deus, nós devemos procurá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Então, quando você vai orar,
todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento, todo o seu espírito, razão e emoção, elas devem estar concentradas unicamente em Deus, para que o Senhor possa ouvir a voz do seu coração, além do que além da voz das suas palavras, né? O som das suas palavras. Deus quer ouvir o som do seu coração. E isso só é possível quando você se concentra. Todo o seu corpo, todo o seu ser está concentrado em Deus. Então Jesus diz, quando você orar, entra lá no fundo, no mais secreto cômodo da sua casa, tranque a sua porta, não permita que ninguém veja, mas o seu Pai que está escondido, Ele verá a sua oração, a sua dedicação, a sua concentração em Deus e com certeza Ele irá responder, Ele vai recompensar você. E quando você orar, não use de vãs repetições. Esse é uma outra dica, né? Um outro ponto importante da oração. Aqui nós já saímos do local e vamos para a qualidade da oração em si, né? O desejo da oração em si. Então, quando você orar, você não deve ficar repetindo como se fosse uma reza, né? Repetindo que se pelo muito falar, as pessoas pensam que Deus irá ouvir pela multidão das palavras, pela quantidade de palavras, não. Às vezes uma oração de 30 segundos, ela falará mais ao coração de Deus do que uma oração de 1 hora repetida. E aqui nós estamos refletindo no que Jesus disse, não apenas em relação aos fariseus que gostavam de rezarem, né, repetirem essas orações, mas no sentido também de não ficar pedindo continuamente aquilo que você pediu ontem. Se você já pediu algo e você colocou nas mãos de Deus, você só tem a agradecer ao Senhor. Não há uma necessidade de você ficar repetindo infinitamente aquilo que você já pediu. Porque Deus sabe aquilo que você pediu e já está com Ele. Então, cumpre a nós apenas exercermos fé e fazer aquilo que Paulo nos diz lá em Filipenses, né? Entrar agora com ações de graça. Você já fez o seu pedido, agora entre com ações de graça, agradecendo ao Senhor pela resposta, agradecendo ao Senhor por aquilo que Ele vai te dar. E essa resposta, meu amigo, ela pode ser um sim ou não, dependendo da vontade do Senhor, porque nós oramos de acordo com a vontade de Deus. Então, muitas vezes, nós devemos fugir daquela oração de decretar a bênção, né? A oração que muitos gostam de chamar de oração da fé. Oração da fé para muitos é decretar que aquilo que ele está pedindo vai acontecer. Mas a Bíblia não nos dá apoio para isso. Ela nos diz para nós pedirmos, mas, no entanto, pedirmos segundo a vontade de Deus. Então, quando você pede e você coloca em seguida ações de graça, você está demonstrando confiança e fé nas promessas e na palavra de Deus. Essa é a verdadeira oração. É isso que Jesus também está dizendo aqui nessa passagem, você não ficar repetindo. Porque Deus sabe, segundo a sua vontade, a resposta à sua oração virá. Ela virá como um sim ou virá como um não. E prosseguindo, Jesus ele nos aconselha a um tipo de oração. Olha, quando vocês orarem, vocês vão orar assim. Olha. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. É interessante que Jesus ele quebra um paradigma na religião judaica, porque os judeus nunca invocavam a Deus como Pai, e sim como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus da aliança, mas nunca como Pai. Nós iremos encontrar essa referência de Deus como Pai no Antigo Testamento em alguns versículos, em algumas passagens muito, como eu posso dizer, são poucas as passagens, mas sempre essa noção de Deus como Pai é um Pai coletivo, é o Pai de Israel, é o Pai como o Deus que escolheu aquela nação como seus filhos, mas nunca o Pai individual. Essa noção de Pai individual, ela vem apenas com Jesus Cristo. Jesus, ele revoluciona toda essa noção de
relacionamento de Deus com seus filhos, com seus fiéis. Então ele nos induz a encararmos a Deus num relacionamento de pai para filho. Ele até vai usar depois uma outra expressão, né? Abba Pai, que é uma expressão aramaica que significa papai. Ela vem no diminutivo, trazendo um relacionamento muito íntimo com Deus. Então, a primeira coisa que você tem que saber é que você tem um pai que cuida de você, um pai que vela sobre você. O pai era aquele, no Antigo Testamento, era o Senhor soberano sobre todas as coisas. Ele era o Senhor sobre a família, ele era o Senhor sobre a sua fazenda, ele era o Senhor sobre tudo. Ele tinha a última palavra e dele adivinha todas as direções que as pessoas precisassem naquele momento. Então, essa noção de Deus como um pai soberano e que cuida dos seus, é essa noção que Jesus está trazendo para nós na oração do Pai Nosso. Tá? Então, primeiro ele fala, olha, vocês devem orar assim, olha, Pai Nosso. É um Pai Nosso. Por que Pai Nosso? Porque ele é o Pai da igreja. Né? Nós somos uma irmandade, nós somos uma comunidade de fé. E Deus se apresenta como Pai individual, mas também como Pai coletivo desta irmandade chamada igreja. Então nós temos um Pai em comum. E nós sabemos que esse Pai, ele cuida de nós, ele olha por nós. Jesus acabou de dizer, olha, o seu Pai que está em secreto, ele vê o que você está pedindo, né? E ele vai responder o que você está pedindo. Então esse Pai que cuida de nós, que tem amor por nós, tendo a capacidade de dar o seu próprio filho para ser sacrificado por nós. Ele que está olhando por nós neste momento. Se você está aflito, você está aflita, eu não sei o que você tem pedido para Deus durante essa semana, talvez até hoje mesmo você levantou e disse, Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo. Deus está falando com você nesta manhã. Tá? Ele é o Pai que está olhando por você. Ele é o Pai que te ama e que quer te dar o melhor. Jesus até disse que qual é o pai que o filho pedindo um peixe vai lhe dar uma serpente? Assim também o vosso Pai Celestial dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Então esse é o nosso Pai. É esse Deus que você tem que olhar agora quando você estiver de joelho, pedindo ao Senhor. Eu não sei o que você está pedindo para o Senhor, um livramento, uma cura, salvação para entes queridos. Eu não sei o que você está pedindo, mas independente da sua petição, eu quero que você entenda que Deus está olhando para você com um olhar de Pai neste momento. Pai Nosso. Mas não é um Pai Nosso simplesmente, é um Pai Nosso que estás nos céus. E quando a gente chega nessa parte da oração, a gente tem um distanciamento, parece que Deus se distancia de nós. Olha, Deus está lá nos céus e nós estamos aqui na terra. Até tem um versículo, né, da Bíblia que fala assim como os céus são mais altos do que a terra, né? E a gente pensa, puxa vida, Deus está lá no céu, Ele talvez não esteja nem olhando por mim, por nós. Será que Deus realmente está ouvindo a minha oração? Parece que é tão longe o céu. Mas eu gostaria de trazer para você um outro entendimento dessa passagem. Pai nosso que estás nos céus. O céu aqui, ele não tem um sentido, ele não quer trazer para nós um sentido de longitude, tá? De quantidade, de espaço, não é isso. Os céus aqui está no sentido de reino de Deus. Tá? Está no sentido de que Deus é aquele que está em um local mais alto do que nós, portanto um local privilegiado. Um local onde Ele consegue ver todas as coisas ao mesmo tempo. É nesse sentido. Eu sempre quando eu falo essa passagem, eu vou pregar sobre essa passagem, eu faço uma comparação no desfile de 7 de setembro. Principalmente na minha cidade, o nosso desfile lá é feito em uma das principais avenidas, que tem prédios dos dois lados. E quando você vai assistir o desfile, embaixo, na esquina, você vê cada grupo passando um por um. Você vê o exército, depois você observa o desfile da polícia militar, depois do corpo de bombeiros, escoteiros e por aí vai. Até as escolas estaduais, municipais, todos desfilam. Né? Então, mas se você estiver na esquina, você consegue apenas visualizar grupo após grupo. Você não consegue visualizar todo o desfile. Porém,
Se você pegar o elevador daquele edifício que está na esquina e você subir até o terraço e de lá observar todo o desfile, você vai com certeza ter uma visão privilegiada. Você vai conseguir visualizar o desfile do começo ao fim. Você vai saber quem está no começo e quem está no fim. Quando ele começa e quando ele termina. Os principais detalhes, aquilo que você não conseguiria ver numa posição em pé ali na esquina, embaixo. Mas quando você sobe nesse edifício, você consegue visualizar. É mais ou menos isso que Jesus está trazendo para nós. Tá? Deus é aquele que está nos céus. Ele está numa visão privilegiada e ele conhece a sua vida do começo ao fim. Ele sabe os principais momentos, ele sabe o que você irá passar, ele sabe as partes ruins da sua vida e as partes boas. E ele sabe aonde ele deve conduzir a sua vida. Às vezes você vai ter que passar por aquele local que você não quer, pelo vale da sombra da morte. Talvez você passará por um deserto, mas Deus sabe que quando você passar por esse deserto, você sairá mais forte desse deserto. Ele sabe do que você necessita. Ele sabe aonde a sua fé deverá ser fortalecida. Então Deus é aquele que está nos céus, aquele que olha a sua vida, Ele sabe dela do começo ao fim, Ele sabe o que é melhor para você. A gente pensa talvez que aquilo que a gente está pedindo é o melhor para nós, mas Deus fala, não, isso não é o melhor para você, porque eu estou vendo que se eu der isso para você, com certeza a sua fé irá regredir ou você não alcançará aquela bênção do qual eu preparei para você. Então Deus é aquele que está nos céus. Santificado seja o teu nome. Aqui nós entramos numa outra parte da oração muito interessante. Santificar o nome de Deus. O que é santificar o nome de Deus? Né? E o que é o nome de Deus? Segundo algumas seitas, o nome de Deus seria Jeová. Segundo algumas religiões, diz que o nome de Deus é Jeová. Então você teria que invocar o nome de Jeová. Mas será que é isso que Jesus está ensinando aqui? Claro que não. Né? Se nós formos observar o Antigo Testamento, o nome de Deus significa a própria identidade de Deus, a própria essência de Deus. Aquilo que Deus é, o nome de Deus é. E aquilo que o nome de Deus é, Deus é. Porque Deus se identifica com o seu nome. O nome de Deus significa a própria pessoa de Deus. Antigamente, hoje a gente não tem mais isso, mas antigamente, quando uma pessoa iria comprar um objeto e falava, olha, eu vou comprar esse objeto e eu não tenho dinheiro para te dar agora, mas daqui uma semana eu te darei o dinheiro. O nome daquela pessoa era a garantia de que realmente ela daria o dinheiro. Porque a pessoa, ela era identificada com o nome dela. O nome dela valeria aquilo que a pessoa era, ou seja, o seu caráter. Então, é isso que Jesus está falando aqui. Santificar o nome de Deus é você separar o Senhor, tudo aquilo que Deus é, para dentro do seu coração. Santificado seja o teu nome. Como nós vamos santificar o nome de Deus? Uma maneira de santificar o nome de Deus é reservando e colocando o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Se você está pedindo para o Senhor, se Ele é o Deus que está nos céus, se é aquele Deus, o Pai que olha em secreto, então você deve colocá-lo em primeiro lugar na sua vida. Talvez nós estamos colocando muitas coisas em primeiro lugar na nossa vida. Talvez nós estamos colocando a nossa profissão em primeiro lugar. Talvez nós estamos colocando a nossa família em primeiro lugar. Talvez nós estamos colocando até mesmo a obra de Deus em primeiro lugar do que o próprio Deus. Você já pensou nisso? Mas é errado fazer a obra de Deus? Claro que não é errado. O errado é nós colocarmos as coisas em primeiro lugar que o próprio Deus, até mesmo a obra de Deus. Teve um episódio no antigo Israel, quando Moisés estava tirando o povo de Israel do Egito. Chegou um momento que o povo rebelde não queria ouvir mais a voz de Deus. Então Moisés clama e tenta apaziguar a ira de Deus ali. E Deus fala, olha, diga para o povo que eu não subirei mais com eles, mas eu enviarei um anjo. Tá? Esse anjo que irá conduzi-los. Mas eu mesmo, a minha presença, não irá mais com eles. Olha que coisa terrível, irmãos. Às vezes, nós colocamos a bênção de Deus no lugar do próprio Deus. Mas Deus não está lá. A bênção de Deus está, mas Deus não está lá.
Às vezes a obra de Deus está lá, mas Deus, o próprio Deus não está lá. A quem você está dando prioridade na sua vida? Isso é muito importante quando você está orando. Porque de acordo com a sua prioridade, vai ser a prioridade da resposta de Deus. Então eu gostaria que você meditasse. Gostaria que você meditasse nessa manhã. Eu gostaria que você meditasse nessa manhã sobre esses pequenos versos. Quando você for orar, reserve um local separado para você. Um local onde você se concentre, todos os seus 5 sentidos. Se concentre unicamente em Deus. Às vezes você já percebeu que você está orando, orando, e de repente o seu pensamento começa a vaguear, começa a sumir, e você já está pensando em outras coisas, ou talvez você está concentrando o seu pensamento em alguns sons. Isso porque você não está concentrando de todo o seu coração, você não está buscando o Senhor de toda a sua alma, de todo o seu coração, de toda a sua mente, de todo o seu entendimento. Mas quando você reserva um local onde você está sós unicamente com Deus, aí sim você consegue se concentrar todo o seu ser no que você está pedindo. Muitas vezes a gente nem está querendo pedir aquilo que nós estamos pedindo, você já percebeu? Muitas vezes nós não recebemos as respostas às nossas orações, porque aquilo que nós estamos pedindo nem mesmo é aquilo que nós desejamos, nós simplesmente estamos pedindo por pedir. Então verifique realmente o que quer o seu coração. Realmente você quer isso que você está pedindo? É isso que você deseja? Você tem certeza disso? Você já consultou lá no fundo da sua alma, do seu espírito, do seu coração, que é isso que você quer? Isso faz muita diferença na sua oração. Na hora que você for pedir, fique em um local secreto com o seu Pai. E o seu Pai que está em secreto, Ele responderá a sua oração. Depois nós vimos aqui que Jesus nos ensinou a orar ao nosso Pai. A pedir, aliás, a não repetir as orações, a não ficar repetindo, como os hipócritas, que por muito repetir acham que serão ouvidos. Aqui eu trouxe uma visão diferente para você dessa passagem, e nós podemos aplicá-la aqui também. Ou seja, quando você pedir algo para Deus, é aquilo que o seu coração deseja, realmente é isso que você quer? Você tem que concentrar todo o seu ser naquela petição, seja de cura, libertação, de salvação, enfim. Isso é importante você saber, é aquilo que você quer, então aí você para de pedir e comece a louvar ao Senhor. Comece a entre com ações de graça. Na sua próxima oração, entre com ações de graça, comece a glorificar, agradecer ao Senhor pela resposta que Ele dará. Essa resposta, como eu disse, ela pode ser um sim ou pode ser um não. Dependendo da resposta de Deus, com certeza a gente sabe de uma coisa, será a melhor resposta para a sua vida. Ou um sim ou um não. E o Pai é o diferencial, Não mais aquele Deus que está em oculto, não mais o Deus todo-poderoso, não mais o Deus de Isaac, de Abraão, Isaac e Jacó, não o Deus dos outros, mas o Deus meu, o meu Pai que está em secreto, que se transforma dentro da igreja em nosso Pai, ou no Pai Nosso. E depois, esse Pai, Ele está em um local privilegiado. Aquilo que você pediu, Ele vai responder de acordo com a sua vontade, com a vontade dEle, a vontade de Deus, porque Ele está em um local privilegiado, Ele está nos céus, e nós estamos na terra, nós estamos em um local limitado, mas Ele está em um local ilimitado. E por último, nós temos aqui a santificação do nome de Deus, que vai amarrar tudo que nós falamos aqui. Santificar o nome de Deus é colocar Deus em primeiro lugar, dar prioridade ao Senhor. Dando prioridade ao Senhor, Deus vai saber com certeza que é realmente isso que você quer, que você está pedindo segundo a vontade dEle. E Ele vai responder. E quando Ele responder segundo a vontade dEle, Ele terá certeza que você não vai enfraquecer na fé, porque você não foi frustrado, porque você sabe que a vontade dEle é a melhor coisa para a sua vida. Mas as pessoas vão chegar a esse nível, os crentes chegarão a esse nível quando eles orarem desta maneira, colocando Deus em primeiro lugar, tendo uma visão paterna de Deus e buscando ao Senhor de todo o seu coração.
Até aqui eu gostaria de deixar até nesse versículo 9, eu gostaria de deixar essa reflexão para o seu coração nesta manhã e que Deus possa abençoá-lo e abençoá-la em nome de Jesus. Amém.